Não raramente ouvimos uma conversa que uma pessoa tinha anemia e que depois virou leucemia, ou tinha um outro problema que também virou essa malignidade. Isso acontece mesmo? Vamos ver agora nesse vídeo que inicia agora. Olá, meu nome é Gedson Cruz, sou hematologista do canal de hematologia Hemato na Web. Vamos ficar aqui cerca de 15 minutos falando sobre algo importante e relevante da hematologia ou da medicina de forma geral. E desde já peço o seu apoio e a sua colaboração. Claro, antes disso gostaria muito de agradecer a todo o apoio que você tem dado nos últimos dias, nos últimos meses, para fazer com que nosso canal tenha crescido. Da mesma forma, a gente pede que para a gente continuar crescendo é necessário o apoio de você que não é inscrito. Então considere se inscrever para que a gente possa continuar crescendo e levando informação importante sobre hematologia ou sobre a medicina para outras pessoas. Da mesma forma, se você gostar do vídeo, clique no gostei, pois aí essa plataforma reconhecerá que esse vídeo tem valor e começará a divulgar para outras pessoas também, e a gente acaba engrandecendo toda a nossa comunidade. Hoje vamos falar sobre um tema que vai e volta, a gente ouve pessoas referindo que tem uma outra pessoa que tinha leucemia, mas antes disso ela teve muito tempo anemia. Ou não raramente a gente vê, fulano tinha uma plaqueta baixa e quando menos espera apresentou uma leucemia. Será que isso realmente acontece? Será que doenças como a anemia, a trombocitopenia, que é o caso da plaqueta baixa, ou a leucopenia, inclusive esse conteúdo já foi tema de vídeo aqui no canal, ou seja, anemia, trombocitopenia, que você pode passar e conferir aqui, que eu vou deixar alguns vídeos para você aumentar o seu conhecimento. Mas o mais importante é saber que, será que de fato esses problemas, como eu referi anteriormente, podem verdadeiramente levar ao surgimento de uma malignidade, que é o caso da leucemia mieloide aguda ou leucemia linfóide aguda? Não é bem assim e a gente vai tentar esclarecer um pouco nesse vídeo. Mas antes é importante a gente saber o que é a leucemia de fato. As leucemias são doenças clonais, ou seja, são doenças que surgem a partir da mutação de uma célula, geralmente a célula tronco, e essa mutação faz com que ela ganhe uma vantagem, fazendo com que ela seja superior às demais em alguma propriedade, seja ela na sobrevivência ou seja ela na capacidade de se dividir, ou até mesmo nas duas capacidades. As leucemias crônicas se destacam pela presença de grandes massas celulares, geralmente muito parecidas com as células maduras normais, mas essas células são doentes. Já as leucemias agudas, que também já foi tema de vídeo aqui no canal, já na leucemia aguda, as células normais são substituídas por células malignas, e essas células malignas são denominadas de blastos. Esse blasto, ou seja, essa célula leucêmica, ela tem uma capacidade de divisão diferenciada, ou seja, ela se divide mais veloz do que as células normais e tem uma capacidade também de sobreviver mais do que uma célula normal. Essas propriedades tornam essa célula mais vantajosa em relação às demais, fazendo com que ela comece a aumentar em quantidade, infiltrar a medula óssea e até mesmo outros órgãos também. Quando infiltra a medula óssea, as leucemias agudas têm essa característica de levar ao que nós chamamos de falência medular. Isso falando de forma bem rápida, bem sucinta, porque a leucemia aguda já foi tema de vídeo aqui no canal e você pode passar para conferir lá. Então, essa capacidade de divisão maior, fazendo com que tenha uma vantagem em relação às demais, diminui a capacidade de divisão das outras células e, em consequência disso, começa a faltar células normais, que é o que ocorre quando nós notamos no exame de sangue periférico, ou seja, no hemograma, a plaqueta baixa, que é o que nós chamamos de trombocitopenia, a anemia, porque ocorre uma redução dos glóbulos vermelhos, ou até mesmo leucopenia, quando reduz as células normais dos glóbulos brancos. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a leucemia tem uma causa distinta das doenças benignas, ou seja, da anemia, da trombocitopenia em si.
E é isso que a gente vai tentar esclarecer agora nesse vídeo. A gente tem que saber que não existe uma causa bem clara para a leucemia aguda. Sabe-se que existem alguns fatores que são importantes e que aumentam o risco de você ter essa doença, mas não existe uma causa, ou seja, um motivo que vai fazer com que aquela pessoa tenha leucemia aguda. É diferente, por exemplo, do vírus da hepatite, que a pessoa vai ter hepatite por causa do vírus da hepatite. Na leucemia não é bem assim. Sabe-se que existem diversos fatores que aumentam esse risco. São fatores infecciosos, fatores ambientais, fatores até mesmo genéticos relacionados à própria pessoa. Vamos citar alguns para tentar esclarecer. Fatores ambientais. Sabe-se que determinados agentes do ambiente aumentam o risco de leucemias, como é o caso de exposição a hidrocarbonetos, derivados benzênicos, algumas substâncias químicas, a própria quimioterapia que é utilizada para tratamento de algumas doenças malignas, são substâncias que aumentam o risco de leucemia, e isso é bem claro. Radiação, da mesma forma, aumenta o risco de leucemia, e isso ficou evidente no caso de sobreviventes da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão, quando sobreviventes tiveram um risco muito maior de leucemia do que aqueles que não foram expostos à radiação. Fatores ambientais infecciosos também têm sido reportados como possíveis causas das leucemias. Claro, não existe um vírus bem claro que provoque esse risco. Sabe-se que, por exemplo, o vírus do HTLV, que é o vírus linfotrópico das células T humana, causa a leucemia de células T adulta. Mas não é uma causa de leucemia aguda, mas é um vírus que causa leucemia, e isso é bem claro, apesar de que uma porcentagem pequena de pacientes que estão infectados por esse vírus terão a leucemia de fato. Mas, como eu falei, não são leucemias agudas, é um outro grupo de doença, é um outro tipo de leucemia. Sabe-se que também determinados fatores genéticos aumentam o risco de leucemias. E aí entra principalmente doenças genéticas, maioria das vezes hereditárias, fazendo com que aquele paciente tenha um risco maior de leucemia devido a uma alteração na recuperação, na restauração do DNA. É o que ocorre, por exemplo, com a chamada anemia de Fanconi. A anemia de Fanconi é uma doença hereditária em que os pacientes possuem uma série de características fenotípicas, possuem alterações ósseas, alterações às vezes na pele, fazendo com que eles tenham características bem específicas, e uma das características presentes nos pacientes com essa doença é a anemia. Apesar de ter, na verdade, o nome anemia de Fanconi, esse paciente pode ter, de fato, uma falência medular, ou seja, a redução da contagem de plaqueta, a redução da contagem de glóbulos brancos, além da própria anemia que dá o nome à doença. A anemia de Fanconi é uma falência medular. Essa doença ela possui uma manifestação bastante variável. Tem pessoas que são descobertas como portadoras dessa anemia já na fase adulta, enquanto outras, ainda na fase de infância, possuem o diagnóstico de anemia de Fanconi. Uma coisa é certa, esses pacientes têm um risco maior de aplasia de medula, ou seja, uma redução completa na fabricação do sangue, ou um risco de transformação maligna, que leva a uma leucemia mieloide aguda. Existem doenças genéticas que são adquiridas, e uma delas é a HPN, hemoglobinúria paroxística noturna, em que ocorre uma alteração também da célula-tronco, fazendo com que um clone de células que não é necessariamente maligno, esse clone possui a característica de ter uma fragilidade maior à lise pelo sistema complemento. Então, muitas vezes o paciente se manifesta com hipoplasia ou até mesmo aplasia de medula. E nesses pacientes também tem um risco, apesar de pequeno, de leucemia mieloide aguda. Existem, claro, outras doenças genéticas, outras alterações genéticas, não necessariamente doenças, que aumentam o risco. Uma delas é a síndrome de Down, síndrome de Bloom, enfim, existem doenças, ataxia telangiectasia, que aumentam o risco de leucemias agudas, muito principalmente devido a alterações no reparo do DNA, que é comprometido nesses pacientes portadores dessas alterações genéticas.
Beleza, falei aqui de algumas doenças que são adquiridas, algumas doenças genéticas, mas você não falou, Geidson, até agora, se anemia e trombocitopenia causa leucemia. Causa de fato? Não, não causa. E aí que entra uma característica que você tem que ficar bastante atento. O que acontece, e isso confunde muita gente, é que muitas vezes pacientes com leucemias agudas têm no diagnóstico anemia e trombocitopenia, mas que não é a anemia e a trombocitopenia causadora da leucemia mieloide aguda ou da leucemia linfóide aguda. E isso, o senso comum faz pensar que é a causa da leucemia, mas quando na verdade é a leucemia que provoca essa sintomatologia. O que muitas vezes a gente confunde, e aí sim a gente tem que ter em mente, é que determinados problemas de saúde pode ter cronicamente uma redução da contagem de glóbulos vermelhos, ou seja, a anemia, pode ter a redução da contagem dos glóbulos brancos, a leucopenia, ou até mesmo a redução da contagem de plaquetas. Mas esses problemas é que causam a anemia, e não o contrário, a anemia causando esse problema. E aí sim, existem alguns dos problemas que provocam, por consequência disso, a anemia, redução da contagem de plaquetas, que provoca a leucemia. Um exemplo bem típico disso é o que nós chamamos de síndrome mielodisplásica. A síndrome mielodisplásica, também chamada de mielodisplasia, é uma alteração que antecede muitas vezes as leucemias agudas. Não necessariamente todo paciente com alteração displásica na medula óssea vai ter leucemia, mas nós sabemos que, a depender da quantidade de alterações que aquele paciente que possui o diagnóstico da síndrome mielodisplásica, à medida que se acumulam esses problemas, o risco de ter leucemia é maior. E uma das manifestações clínicas da síndrome mielodisplásica é o achado da trombocitopenia, por exemplo, que é a redução da contagem de plaquetas. Ou ainda, esse paciente possui uma anemia, chamada muitas vezes de anemia refratária. Esse é o problema que leva de fato ao aumento do risco da leucemia. E aí também entra uma coisa que confunde muitas vezes, é que a síndrome mielodisplásica possui uma classificação. É uma classificação antiga, mas que é muito utilizada ainda, que é a chamada anemia refratária. Anemia refratária com sideroblastos em anel. Então, faz com que muitas vezes o senso comum, repito aqui, imagine que a presença da anemia causou a leucemia, quando na verdade aquele nome, anemia refratária com excesso de blastos, na verdade é uma síndrome mielodisplásica que tem esse nome específico. É tanto que hoje nós evitamos dizer anemia refratária e passamos a adotar o nome citopenia refratária com excesso de blastos. Pois, apesar de ser a redução da contagem de células do sangue, uma ou mais linhagens, o que pode ocorrer é que o que está de fato por detrás dessa redução, a síndrome mielodisplásica. E aí sim, nós sabemos que há um risco maior de leucemia para esses pacientes, conforme o grupo de risco, não é um risco igual para todos os pacientes. Então, existem formas de se evitar a leucemia? Não diretamente, mas a gente pode fazer algumas medidas que com certeza reduzirá esse risco. Se você é daqueles que imaginam quando nós falamos hábitos de vida saudável, produza sempre um hábito alimentar também saudável, a gente está falando mais do mesmo porque todo mundo fala isso, mas não. Pacientes que têm hábitos de vida saudáveis costumam ter um risco menor de leucemia. Claro que isso é uma coisa dentre outros vários fatores que a gente não sabe nem ao certo quais são. Mas sabe-se, por exemplo, que pacientes que têm exposição a determinados agentes conhecidamente carcinogênicos têm um risco maior. Então essas pessoas que trabalham com isso têm que ter equipamentos de proteção individual, têm que ter um rigoroso sistema de acompanhamento da medicina ocupacional para evitar que esses pacientes tenham uma toxicidade acumulada relacionada à exposição a determinados agentes ambientais. Pacientes que trabalham com radiação têm que ter um acompanhamento rigoroso também da dose de radiação que ele está recebendo no ano. Enfim,
são situações que a gente consegue diminuir a exposição a determinados agentes que sabidamente aumentam o risco de leucemias e também até de outros cânceres, mas que no caso específico aqui, nós estamos falando da leucemia, reduzirá também o risco para as leucemias agudas. E aí, você tinha também essa ideia de que anemia, leucopenia causa leucemia? E você sabia que na verdade não existe essa relação direta e que na verdade o que ocorre são determinadas doenças que aumentam o risco e às vezes a doença aparece com anemia, com leucopenia? Então comente aí, porque a gente está aqui exatamente para isso. Nós somos uma comunidade que estamos crescendo, graças ao seu apoio, para fazer com que tenhamos cada vez mais um conhecimento da parte médica, da parte da hematologia, para fazer com que de forma simples, mas não irresponsável, ou seja, de forma bastante concreta, de bastante adequada, o conhecimento possa estar acessível a todos. Esse é o papel do Hemato na Web. E para a gente crescer enquanto comunidade depende do seu apoio. Por isso, se você não é inscrito, considere se inscrever e, claro, se gostou do conteúdo, deixa aí o gostei, porque assim a gente vai aumentar o nosso engajamento da comunidade, fazendo com que esse conteúdo seja recomendado nessa plataforma para outras pessoas também, que por acaso se interessam por esse conteúdo. Espero que você tenha gostado, mais uma vez muito obrigado e claro, espero que vocês fiquem todos muito bem.